Fala, colibris, beleza? Aula 26. Na aula 25 nós falamos um pouco sobre as alterações que aconteceram de modo geral, no século XIX. E o Brasil no século XIX, como nós vimos, está passando por uma transição. Acaba o período regencial com o golpe da maioridade e Dom Pedro II assume com 14 anos como imperador. O cara já assumiu liderando, 14 anos liderando, gente. Não é o Joffrey lá do Game of Thrones, não, porque ele era bem mais cabeça. Eu sempre falo para os alunos, se perguntem aos 14 anos o que você faz. O cara virou imperador, olha só, que responsa, né? O golpe da maioridade vai então colocar ele no segundo reinado, Pedro II, segundo reinado, não tem erro. E esse segundo reinado vai durar 49 anos até a República se consolidar. Então é um período bem longo da história do Brasil. O que acontece? Todas aquelas disputas de poder que a gente já tinha no Brasil, elas vão meio que afunilar para dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E esses dois partidos vão disputar o poder, ainda mais quando entra um moleque desse de 14 anos, eles falam, nossa, agora vamos para cima que nós assumimos o poder dele, que ele não deve saber nada de política, mó molecão ainda. Mas não é bem assim não, viu? Mesmo assim, a primeira eleição para compor a Câmara vai ser conhecida como eleições do cacete, porque literalmente os caras saíram no pau. No Brasil tem essas coisas, né? Então os caras saíram no pau, um com o outro, tretando. Pedro dissolveu a Câmara e vai começar a se impor na política. Os liberais de Minas Gerais e São Paulo se revoltaram contra Pedro e a sua forma impositiva de resolver as coisas. Mas ele estava dizendo, eu sou o imperador, eu vou botar ordem nessa casa. E ele vai conseguir, o Brasil vai ter uma estabilidade política no segundo reinado, beleza? Olha só, parlamentarismo às avessas é a grande forma de contemplarmos a ideia do que foi o segundo reinado. Por quê, professor? Porque a ideia de parlamentarismo estava muito forte, então principalmente os grupos políticos queriam parlamentarismo, porque no parlamentarismo o rei não tem poder, né? Ele não é uma figura com poder real. Na verdade ele está ali como figura de Estado, mas ele não é realmente quem está governando. É o parlamento, com o primeiro-ministro. Então a ideia dos caras de um parlamento era uma ideia parlamentar parecida com a Inglaterra. Só que o Pedro, ele vai falar, vocês querem um parlamento? Eu vou estruturar um parlamento, eu vou estruturar um parlamentarismo e a gente chama de às avessas, por quê? Todo o parlamento que foi estruturado por Pedro estava ligado ao poder moderador, que é aquele poder da Constituição que seu pai já usava, lembra que a gente falou? Ou seja, no final que ele mandava em tudo. Câmara e Ministério estavam na mão de Pedro. Quando ele via que ia dar ruim com um grupo, ruim com outro, ele dissolvia a Câmara, mudava os ministros, ele fazia um quiprocó político para fazer todo mundo se ajeitar nas coisas. Então, no final, que a gente vai ver as charges do segundo reinado desse período, sempre vai mostrar, que os partidos eles não tinham grande divergência política, eram dois partidos de elite, conservador e liberal, e eles estavam nas mãos do imperador. Em 1848, em Pernambuco, os liberais vão se revoltar contra a forma de governo de Pedro II, mas essa foi a última revolta política do período imperial, que foi a Revolução Praieira, que eu esqueci de escrever aqui, Então, a Revolução Praieira em Pernambuco, tá? Depois vocês anotem aí esse extra, esqueci aqui. Olha só, então, pessoal, o que a gente tem? Nós temos toda uma reestruturação na política. Pedro conseguiu rapidamente organizar as coisas, organizou a casa, mostrou quem mandava em tudo, vai pedir para o Caxias resolver a última treta, que foi a farroupilha que a gente falou, lá na aula passada, e o Brasil vai se encaminhando. Vale lembrar que caiu uma questão no Enem recentemente, que falava das barbas do imperador. Por que Pedro deixou a barba muito cedo? Para tentar dar esse ar de autoritarismo, assim, de idade, um cara experiente. Porque ele realmente assumiu muito novo, Tudo isso estava acontecendo, o cara não tinha nem chegado aos 30 ainda. Olha só, expansão cafeeira. Lembra que eu falei que durante o Império nós exportávamos tabaco, cacau, mas nós não tínhamos um produto forte desde do ouro e do ciclo do açúcar. Mas agora nós vamos ter uma grande economia do ciclo do café. Qual que é a característica que a gente tem que pensar nessa economia? Enquanto a Europa está se industrializando no século XIX, o Brasil ainda está na economia primária, de exportar produtos, então, produtos primários. Então a gente tem que lembrar que a gente está um pouquinho nesse atraso ainda e nossa industrialização vai ser tardia, beleza? Na geografia, quando a gente estuda industrialização, vocês veem bastante isso. 1840, o café vai ganhar espaço, muito espaço.
Ele é uma planta que começou a ser plantada em 1760 lá no Rio de Janeiro, ficou ali, ganhou uma forcinha, só que depois, pessoal, ele vai se espalhar porque a partir de 1840 o café ganhou espaço no mercado mundial. A galera começou a ficar viciada em café, tomar café, até hoje você gosta de tomar café, eu tô tomando café, eu gosto de café, todo mundo gosta de café. Quero café! Os ingleses gostam de tomar chá, mas no geral a galera gostava de tomar café. O café começa a se popularizar como bebida e aí o Brasil vai assumir a liderança do café. O café vai espalhar, vai ficar ali no Vale do Paraíba, que está entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e depois vai expandindo para o interior do estado de São Paulo até chegar no extremo oeste, né, paulista, lá no final do estado de São Paulo, que é onde eu estou gravando essa aula hoje para vocês. Tá, o café chegou aqui nesta região, trazendo uma expansão, porque São Paulo aqui era tudo mato nessa época, os povos indígenas e tal, e aí esse café vai trazer esse progresso que também a gente sempre lembra que os povos eram massacrados nesse progresso que vinha chegando. É claro que aqui a gente vai ter as ferrovias também, então as ferrovias vão estar atreladas a esse desenvolvimento, né, da expansão do oeste de São Paulo. E a gente vai ter uma lei de terras em 1850, porque o Estado tinha muita terra parada, todas essas terras eram terras do Império, e aí a gente vai ter essa lei das terras devolutas, que elas podiam ser vendidas, né? Então, se quem fosse lá explorasse, falasse, ó, eu tô aqui já há tanto tempo, eu quero comprar essa terra, vem uma lei de terras que vai favorecer a expansão, e os grandes latifundiários, vão nadar de braçada, vão começar a comprar essas terras e vão dominar, e eles vão ganhando aquele poder regional. Lembra que eu falei que quem estava ali na região com muito poder era chamado de coronel? Porque os caras tinham autorização para ter uma guarda armada e eles vão se posicionar como líderes nessas regiões. Então todas essas cidades do interior que vão expandir nesse momento, elas vão ter essa figura do coronelismo, né? O coronel, que é o cara que regionalmente bota a banca na política, bota a banca até na questão militar. Então, o segundo reinado é um período aí para vocês verem um novo ciclo econômico surgindo e uma estabilidade política acontecendo. A gente já volta para falar um pouquinho o que está acontecendo aí na nossa relação externa nesse mesmo momento e para dar mais alguns detalhes deste período da história. Aguenta aí. Então, vamos falar agora das algumas outras coisas que rolaram no segundo reinado para a gente ficar bem atento, porque são questões que têm aparecido bastante, né? O Enem tem dado uma modificada na prova, a questão imperial tem aparecido, então é bom ficar atento e nos vestibulares também. O que a gente tem que saber da mão de obra? O Brasil se manteve escravocrata durante o segundo reinado. A escravidão continua sendo a escravidão negra, e a Inglaterra vai começar a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão. Por que, professor, os ingleses são bonzinhos e eles pensam no desgaste das populações negras? Não, eles não são bonzinhos. Eles não pensam no desgaste da população negra, não pensam na exploração que estava acontecendo. Eles eram capitalistas. Eles estavam pensando que essa grana ia fazer girar a economia. Então eles falavam assim, vocês têm que parar de ter escravos para ter salário, porque daí esses caras tendo salário, eles vão consumir e o Brasil vai virar uma potência em termos de comércio e a gente vai poder vender nossos produtos. Os ingleses queriam vender também os produtos deles para geral, já falamos disso até na aula passada. Então, eles vão fazer uma lei proibindo o tráfico negreiro, 1845, a Bill Aberdeen. Era uma lei que proibia o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Só que continuava tendo tráfico negreiro. As populações continuavam sendo escravizadas. É claro que diminuiu muito, mas continuou. Em 1850, o Brasil vai começar a fazer a primeira lei que a gente chama de leis para inglês ver, né? A Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Mas essas leis, e depois vamos falar de outras na outra aula, são leis para inglês ver porque, na real, não era uma solução mesmo da escravidão. Então era só assim, ó, vamos mostrar para os ingleses que a gente está se posicionando, mas a escravidão no Brasil continuava, tá? Os quilombos estavam cada vez mais resistindo à escravidão, as populações quilombolas resistindo à escravidão. Então aquele embate entre os escravos e os senhores continuava e a escravidão seguia a todo vapor, infelizmente, no Brasil, no segundo reinado. Então, ó, o que acontece? Nesse contexto, os imigrantes vão começar a prosperar,
o café vai dar muita grana e os imigrantes não podem aí mais buscar escravos na África porque isso está dificultado nesse comércio. Eles vão buscar escravos dentro do Brasil mesmo. Então, se no Sudeste eles estavam precisando de muita mão de obra agora por causa do café, eles vão começar a ir buscar escravos no Nordeste, no que a gente chama de tráfico interprovincial. Então, o Brasil, veja só como era para inglês ver, né? O tráfico continuava acontecendo dentro do Brasil. E nesse contexto, o mundo vai surgir com as teorias racistas. Já tinha falado do darwinismo social e vão surgir teorias racistas que vão falar como os negros são inferiores e como ter muitos negros na população ou miscigenação é algo pior. Teorias bizarras. E um amigo, tem muita gente que fala, nossa, mas Dom Pedro II ele era anti-escravocrata. Mentira, esses caras nunca foram assim anti-escravocratas mesmo, senão eles tinham se posicionado. O Conde de Gobineau, ele era amigo do Dom Pedro II, ele é francês, e ele vai escrever sobre o Brasil que a população brasileira, se continuasse se miscigenando, ela ia ser extinta nos anos 2000, que a gente já passou, né? A miscigenação tá aí e o racismo tem que ser combatido. Mas olha só, o amigo do Pedro II, Conde de Gobineau, escreveu essa teoria racista sobre o Brasil. O Francis Galton, eugenista, né, na Europa, vai escrever teorias falando como branquear a população. E depois aqui no Brasil a gente vai ter Oliveira Viana, né, a Redenção de Cã, aquela obra, uma das obras mais famosas para a gente debater eugenia no Brasil, que é tipo a matriarca da família agradecendo que o netinho nasceu todo embranquecido. Então, super racista o Brasil, a visão brasileira, a visão europeia, as teorias racistas estavam com tudo aqui. E é por isso que a gente tem racismo até hoje, porque o século XIX foi ontem, faz muito pouco tempo, né? A gente está falando aqui de 1850, 1860, foi pouquíssimo tempo atrás. Olha só, de qualquer maneira, todas essas teorias racistas de ideia de branqueamento vão trazer um embate político no Brasil para trazer imigrantes europeus. E um primeiro senador, o Campos Vergueiro, vai trazer 80 famílias da Alemanha, só que aqui, olha como eles eram, né? Então a gente não pode fazer o tráfico negreiro, não pode ter mão de obra escrava, vamos trazer os europeus. Aqui eles fizeram um sistema de parceria, que era assim, você chega na minha fazenda, eu dou alimentação, casa e você fica trabalhando para mim. Só que você, para eu te trazer lá da Europa, você gastou, então você já chega endividado. E quando você quiser fazer compras, você tem que comprar na vendinha da fazenda, você vai aumentando sua dívida, né? Uma dívida muito difícil de pagar. Então esse sistema de parceria vai fracassar, porque os imigrantes europeus vão conversar entre eles e falar, ó, aquilo lá é uma cilada no Brasil, isso que o cara era senador. Mas, de certa forma, os primeiros imigrantes que chegam vivem num sistema também de semi-escravidão ou de escravidão, né? E depois, é claro que a escravidão vai ser abolida, mas a gente vai falar disso numa outra aula para ver como ficou essa questão dos negros no Brasil pós-abolição, que nada mudou em termos de buscar uma equiparação social e dar condições para essas populações, né, ex-escravas agora se posicionarem no mercado de trabalho. Mas falaremos disso no outro momento. Então vocês têm que saber isso. A imigração foi estimulada e quando acabar a escravidão, ela vai continuar sendo estimulada porque os caras vão falar, eu não quero contratar ex-escravos. Então eu quero contratar pessoas de fora para trabalhar na minha fazenda. E aí vem os imigrantes. Um problema muito mal resolvido na nossa abolição da escravidão, que falaremos na outra aula. Olha só, vamos falar um pouquinho do pequeno surto industrial. Eu tinha falado que o Brasil, né, demorou para se industrializar, mas a gente teve um pequeno surto, pouquinha coisa mesmo, que a gente começou a pensar em indústria. As primeiras ferrovias foram construídas, a primeira ferrovia mesmo foi do Barão de Mauá, ele fez para sair da sua fazenda e até o porto escoar café. O cara tinha dinheiro, o cara tinha grana, tá? E depois o governo vai ver a necessidade das ferrovias até pro oeste paulista e daí vão vir as ferrovias de São Paulo para fazer esse escoamento do café, para sair do interior e Porto de Santos e mandar exportar o café. Barão de Mauá eu destaco ele porque ele é um cara que tinha muita grana mesmo e ele vai investir muito numa proposta de tecnologia para o Brasil, né? E ele vai ser o primeiro cara a fazer o cabeamento submarino para a gente ter telégrafo na América do Sul. Então o primeiro telégrafo sul-americano foi feito através desse cabeamento, um cabo submarino que vai da Europa até a América do Sul, um cabo compridinho, né? E o cara bancou isso, tá? Então o Barão de Mauá era um cara brabo na grana nessa época.
Então, lá em São Paulo, alguns investimentos em indústria, mas uma indústria ainda muito começaninho ali, um surtinho industrial no Brasil nesse momento. E vamos falar um pouquinho de questões no âmbito externo, né? No âmbito da política externa. O Brasil vai viver uma treta com a Inglaterra, o que parecia improvável, mas o segundo reinado tem a famosa questão Christie. Por que chama questão Christie? Porque tinha um embaixador inglês chamado William Christie no Brasil. Vale lembrar que a embaixada é como se fosse um pedacinho de um país no outro, né? O embaixador representa o outro país no país em que ele está. Então, o William Christie quis meter bronca em cima do Pedro II. Só que, como eu disse, o Pedro II, em termos de gestão, ele tinha uma coisa bem organizada. Era um cara que sabia se impor, sabia gerir. O que aconteceu? Que intensificou a treta e o Pedro vai ficar azedo com esse William Christie. Em 1861, afundou um navio britânico no Rio Grande do Sul. Gente, não interessa como, a carga do navio que afundou foi roubada. Igual capotar um caminhão com carga. A gente vai lá e pega mesmo e pronto. Mas o cara quis que o governo brasileiro assumisse a responsabilidade por toda a carga que foi roubada, saqueada do navio que afundou. Pedro falou que não ia fazer. Depois, em 1862, já nessa treta do primeiro problema, os oficiais britânicos bêbados no Rio de Janeiro, manguaçados, entraram em confronto com a polícia e foram presos. E aí o William Christie falou, nunca passamos tanta vergonha, a marinha inglesa presa pela polícia do Rio de Janeiro, e queria que nós nos desculpássemos pelos bêbados encrenqueiros da marinha deles. Então Pedro se impôs, falou, não quero saber, não vou pedir desculpa, não vou pagar carga nenhuma de navio. Entre 1863 e 1865 a gente rompeu com a Inglaterra, acabou a amizade, acabou o amor, acabou a relação. Inglaterra e Brasil tá separado. E aí a questão foi arbitrada pela Bélgica. A Inglaterra e o Brasil tinham que resolver essa questão, a Bélgica vai arbitrar. O que é isso? Um país vai arbitrar, falar, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E nesta questão nós ganhamos na hora de arbitrar, da Bélgica arbitrar, e o Pedro, né, vai sair forte aí em termos externos, porque o Brasil vai conseguir vencer a questão Christie, digamos assim. Não teve que pedir desculpa para a Inglaterra, na verdade é a Inglaterra que vai pedir desculpas para o Brasil. Rapaz. E mais uma questão externa, intervenção no Prata, na região do Uruguai. Estava acontecendo muitas brigas políticas lá no Uruguai entre os grupos que queriam mais pró-Brasil e pró-Argentina. Lembra que Brasil e Argentina ficavam imperando no Uruguai? Lembra aquele conceito de imperar? Brasil e Argentina ficavam se metendo no Uruguai, na política. Então nós tínhamos um grupo pró-Argentina e um grupo pró-Brasil brigando na política. Pedro interviu, um grupo pró-Brasil, né, vai vencer nesse primeiro momento e nós vamos ter um líder lá no Uruguai que o Brasil apoia e depois a Argentina passa a apoiar. E aí, num segundo momento, a gente vai ter uma segunda intervenção no Prata, porque Brasil e Argentina concordavam com o governo uruguaio, achavam que estava ok, só que vem o Paraguai na história, e o Paraguai está querendo derrubar esse governo. E aí, isto é para uma outra aula, que a gente vai ver o final do segundo reinado, a gente vai analisar o que acontece, uma grande guerra, a Guerra do Paraguai, e como cai Pedro II. Pessoal, inscrevam-se no canal, quem ainda não é inscrito, por algum motivo está aqui. Se você está na plataforma, faça os exercícios, gere dúvidas. Sigam o Instagram, @profeitor, @não perca a cabeça. Tamo junto, até uma próxima aula. Beijos.